dialogar hoje Você diz que a gente está sobre ajeitando isso. maternidade e espiritismo. Essa foi uma apresentação que eu fiz com muito com carinho, esses slides. E aí talvez eu estou pensando, seja uma necessidade minha de estar apresentando aqui agora também. E aí eu vou subir um pouco para cá, rapidinho, para poder passar. Bom, não sei se está dando para vocês verem, eu disse que está uma letra pequena. Eu começo essa reflexão de hoje trazendo Maria para a gente pensar um pouco, né? Porque eu fiquei pensando muito sobre isso. Maria é muito pouco, eu considero pelo menos, né? Comentada e valorizada no meio espírita, né? Eu acho que ela teve uma missão extraordinária, né? E eu acredito, né, que tenha sido assim, de uma importância muito grande para a gente, né? No mês de março, aqui na casa, a gente trabalha muito o tema sobre as mulheres no espiritismo. E a gente tem tido a oportunidade do Evangelho e depois também com a doutrina dos Espíritos, também teve uma importância muito grande e a gente veio fazendo essa reflexão, né, sobre as mulheres. Mas aproveitando, né, que ontem foi Dia das Mães, estamos todos envolvidos nessa energia, né, de um dia que acaba sendo um dia de muito afeto, apesar de ser um dia também que a gente entende, né, que tem um foco comercial muito grande, de materialismo, dessa coisa do presente, mas a gente também percebe que, talvez até por ser mãe, né, pelo tema, há uma chamada também grande em relação à questão da presença, do afeto, do carinho, dessa troca entre os filhos. As propagandas, né, geralmente tocam muito nisso, né, mesmo trazendo ali aquela coisa do material, mas também fazem essa indução em relação ao afeto. E aí eu fiquei pensando no papel de Maria nessa jornada de Jesus, né? E aí a primeira questão a gente pensar é dessa concepção divina. A gente sabe que nada é por acaso, que há um planejamento. Então, a escolha de Maria também não foi ao acaso, né? Ela foi escolhida exatamente por sua elevada condição espiritual, né? Não foi qualquer mulher, né? Foi uma mulher que foi escolhida por sua elevada condição espiritual. E ela foi consultada, né? Interessante também que a gente lembre disso. Ela foi consultada se ela aceitava ser a mãe de Jesus, a mãe desse nosso mestre. E aí a sua pureza e devoção permitiram que ela recebesse a sagrada missão de dar a luz ao Filho de Deus, preparando para a árdua jornada de ensinamentos e sacrifícios. Então imaginemos a responsabilidade de Maria. Se a gente, enquanto mãe, a gente já considera que a nossa responsabilidade é grande, imagine a responsabilidade de Maria, que teve que orientar e conduzir Jesus. E aí vamos também lembrar, né, que por mais iluminado e esse espírito mais superior que Jesus fosse, ele se fez carne, ele se fez homem e ele se fez menino, né? Então, Jesus teve toda a sua vivência também enquanto criança, enquanto adolescente, né, de um outro tempo, e teve uma mãe para lhe orientar e lhe conduzir os passos, né? Uma família, né, na verdade. Então, a gente sabe que Jesus teve irmãos, né, que teve José ali como pai. Então, ele teve uma
construção de família. Durante toda a vida pública de Jesus, Maria esteve a seu lado, oferecendo o amor e o conforto de uma mãe. Ela acompanhou seus milagres, ouviu seus discursos, então ela aprendeu muito com ele também, né? E olha que relação essa interessante, né? De você perceber uma mãe que aprende com o filho. Ouviu, presenciou seu sofrimento no Calvário, sempre apoiando seu filho com fé e compaixão. Então também imaginar aquela situação de Maria, de estar ali acompanhando todo o Calvário, e para além disso, ainda acolhendo as outras mulheres, acolhendo Maria de Magdala, né, acolhendo os outros discípulos, como muitas vezes a mãe faz também, né, no sentido de que está ali sofrendo por uma situação, às vezes uma situação de agravamento de uma doença do filho, ou de morte mesmo, e ela acolhe, né, os outros e vai compreendendo a situação. Então Maria teve esse papel também desse apoio incondicional a Jesus. E após a crucificação, Maria se fortaleceu ainda mais em sua missão, porque ela segue, né, nessa missão também de disseminar o Evangelho, de valorizar todo esse trabalho que Jesus teve aqui, tornando-se um exemplo de espiritualidade e fé para todos os cristãos. Sua ascensão espiritual a elevou a uma condição sublime, permitindo que ela continuasse a guiar e inspirar a jornada de seus seguidores, né? Então, só por aqui a gente comprova a importância que Maria teve na vida de Jesus, a importância que Maria teve no Evangelho e a importância que ela deve ter para nós, né? E aí eu trouxe um trechinho do livro Boa Nova, que o espírito de Humberto de Campos nos traz essa passagem. Eu vou ler para vocês. Ela diz assim: o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Então Maria reconheceu ali quem era, né? No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura, né? Beijá-lo com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Olha que coisa linda. Então Maria é considerada por Deus como a rainha dos anjos, né? Para não andar, para ficar aqui quietinha. Aqui. Então Maria é considerada a rainha dos anjos. Então que possamos nós fazer esse reencontro com Maria, porque eu sinto que Maria ela foi e é muito valorizada pela Igreja Católica, e eu sinto que muitas vezes a gente acaba não comentando tanto, não valorizando esse espírito tão iluminado, esse ser de luz, preocupado em estar repetindo alguns ritos de outra religião, né? Quando na verdade o que a gente está reconhecendo
é a importância dela nessa missão. Da mesma forma que a gente compreende, por exemplo, a missão de Bezerra de Menezes, e a gente fala com tanto carinho, com tanta devoção, quando alguém está doente e a gente deseja que a falange de Bezerra de Menezes cuide, envolva os médicos, lhe envolva com toda a sua energia. Por que não a gente dizer também, quando a gente quer desejar algo de bom para uma pessoa, que ele seja envolta com as energias de Maria, que ela lhe envolva com seu manto sagrado, né? E a gente tem isso também. Minha mãe me diz muito isso e eu acolho com todo carinho. E eu vou lhe dizer, como mãe, e muitas vezes eu tenho um filho com doença crônica, muitas vezes eu me apeguei a Maria. Me dá sua força, me dá sua sabedoria, porque o negócio aqui está difícil, né? E aí peço essa iluminação. Então, da mesma forma, então que a gente possa fazer esse encontro, né, com Maria, esse diálogo, sabe, tranquilamente, porque ela merece. E aí, pensando nessa maternidade de Maria, uma maternidade de tanta dedicação, de um exemplo imenso de amor incondicional, vamos pensar então na maternidade, na ótica do Espiritismo, e pensar nesse encontro de almas, porque é exatamente isso que a maternidade nos propõe, um encontro de almas, né? E aí a gente começa pensando na pré-concepção, de novo entendendo que todo esse processo há um planejamento. A gente já vem dialogando aqui sobre isso, vem estudando, né, de que para haver a reencarnação é necessário que haja um planejamento reencarnatório. E aí, antes mesmo da concepção, existe essa programação espiritual que determina os encontros entre mães e filhos. É nesse plano que os espíritos se escolhem e traçam os caminhos de suas reencarnações. Então, é planejado antes. E aí, lembrando Chico, ele diz que a gente não erra de endereço. Então, a gente tem a mãe que a gente precisou ter no processo de aprendizagem, né? E nós somos o filho que ela também precisou, também nesse processo de aprendizagem, porque a gente compreende que a reencarnação é exatamente esse momento de aprendizagem do espírito, né? É mais um momento, a gente está o tempo todo aprendendo, mas no momento em que a gente está aqui encarnada, a gente tem essa oportunidade também de estar aprendendo. E aí, ao reencarnar, os espíritos trazem consigo a oportunidade de aprender a evoluir. A relação entre mãe e filha é uma parte essencial desse processo, permitindo que ambos se desenvolvam espiritualmente. Então, é uma relação mútua, né? A mãe ajuda o filho a evoluir e o filho ajuda a mãe a evoluir. Não tenhamos dúvida disso. E nessa evolução conjunta, né, a jornada da maternidade é um projeto de colaboração e respeito entre mãe e filho. É assim que deve ser. Nem sempre acontece, a gente vai falar sobre isso. Mas o pensamento é exatamente de que, vindo como mãe e filho, o amor possa ser facilitado, ser possibilitado, né, dessa relação, né, no momento de estar ali na concepção, gerando, depois amamentando, cuidando, de tanta dedicação, de que esse amor possa de fato aflorar. E aí é interessante pensar que nem sempre a mãe, né, você já ama já desde o momento da concepção. A gente sabe disso. Tem situações que precisam e demandam um tempo maior de depuração, de digerir essa ideia. A gente conhece histórias de mulheres que o filho nasceu e ela rejeitou, e ela não conseguia, né, estabelecer uma relação com aquela criança.
né? Então, o ideal é que haja essa colaboração entre mãe e filho. Juntos eles têm a possibilidade de aprender, crescer e praticar o amor fraterno, contribuindo para a evolução dos espíritos. Então, o desejo é esse. A ideia, a proposta na maternidade é essa. Nem sempre isso acontece assim. Vamos para cá, né? E aí, pensando ainda, né, nessa ótica da maternidade no Espiritismo, a gente se pergunta, né? É um sentimento instintivo ou é uma virtude? Né? Ou ambos? O livro dos Espíritos, né? Kardec faz esse questionamento aos Espíritos. Eu sou assim, eu gosto das perguntas que Kardec faz, porque eu fico imaginando que perguntas, né? Assim, certeiras. E essa para mim é uma delas, né? Se o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo. E aí eu vou passar aqui só para vocês verem. Ah, passei 2, né? Aqui. É na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí a espiritualidade responde a Kardec: uma e outra coisa, ou seja, ambas. Então nós também temos o amor materno de uma forma instintiva, mas temos também enquanto virtude. Enquanto virtude, ele precisa ser o quê? Trabalhado, semeado, construído, lapidado, né? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. É exatamente aí a ideia do instintivo. Então, todo animal, ele tem esse sentimento instintivo que está ligado à conservação da espécie, de fazer com que aquela espécie cresça, né, que ele se firme, para que continue reproduzindo e a espécie continue existindo. Então, esse é o nosso primeiro instinto, né? É o instinto animal mesmo, de conservação. Né? E aí no animal ele se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Então pensemos aqui, enquanto o animalzinho ali, o filhotinho, está precisando do alimento, está precisando do acolhimento, ele está com a mãe ali perto. No momento que ele se firmou e que ele já consegue, ele já aprendeu a voar, ele já consegue andar, correr, ele já consegue comer, ele já aprendeu como é que ele se livra dos animais maiores, acabou, já não é mais necessário. A mãe não continua ali cuidando como a gente cuida dos filhos, 10, 20, 30, 50 anos, não é assim? Ontem eu estava com minha mãe. Ela tem 84 anos. Eu tenho certeza que ela me vê como se eu fosse pequena ainda. Eu tenho certeza que ela se preocupa da mesma forma que se preocupava quando eu era pequena. Da mesma forma que hoje, com meus filhos já jovens adultos, a gente continua a se preocupar, né? Já estão se virando, já sabe como fazer. Mas a gente continua se preocupando, né? Como é que estão os caminhos que estão trilhando, o que é que vão fazer, qual a profissão que vai ter, se vai ser feliz. A gente se preocupa com isso. E aí a espiritualidade diz isso a Kardec. E aí diz, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Aí eu lembro, no livro Nosso Lar, ou no filme, para quem assistiu, que quem é que cuida de André Luiz? A mãe dele, né? Que já era, inclusive, um ser, um espírito já mais
evoluído, e é a mãe dele que vai cuidando dele ali o tempo todo, desde quando ele estava encarnado e mesmo desencarnado, enquanto ele estava ali se batendo, é a mãe que também estava cuidando e se preocupando dele. Porque a gente continua nessa vinculação, a partir do momento que você vivencia isso, essa relação ela segue com a gente, né? Então é interessante pensar nisso. E aí é importante que a gente perceba também que esse é um traço de evolução, de progresso. Pensando que de quando a gente é um ser espiritual vivendo a experiência aqui encarnado, enquanto espírito nós somos criados simples e ignorantes, e a gente vai crescendo. Então a gente tinha muito mais forte o instinto, muito mais presente, e a gente vai depurando, vai aprendendo para que essas virtudes cada vez mais vá aparecendo, vá sendo construída, até que a gente seja só amor. E essa experiência da maternidade é uma experiência que nos ajuda a progredir muito nesse processo evolutivo, nessa nossa jornada espiritual. Aí eu volto aqui só para terminar aqui. Então, que na doutrina, a gente fala que a essência do amor maternal é um vínculo sagrado que vai além dos laços biológicos. É um sentimento de compaixão, abnegação e entrega que permite que a mãe se torne um instrumento de evolução para o filho. E aí a gente vai pensar também que o fato dele dizer aqui, que vai além dos laços biológicos, é que para nos lembrar que não precisa ser só através da gestação. Há várias formas de maternar, Então a gente pode ter uma maternagem que foi de uma tia que criou, de uma outra pessoa que acolheu, de uma mãe adotiva que escolheu, E aí a gente compreende que nada disso é por acaso. Aqueles dois seres, mesmo que não tenha sido por um laço biológico, através da concepção biológica, eles estava lá no planejamento que iam viver essa relação de maternidade, de mãe e filho, E pensar nesse papel da mãe na evolução. As mães são chamadas a desempenhar um papel fundamental no processo de evolução espiritual dos seus filhos. Elas devem guiá-los com sabedoria, paciência e amor, ajudando-os a desenvolver suas potencialidades e a superar os desafios da vida. É aquela história da sementinha, De que a gente tem aquele cuidado de escolher a semente, de plantar, de cuidar e de adubar e de regar. Mas a gente precisa entender também que esse terreno precisa ser fértil. E aqui o tempo todo está nos falando de uma relação de dois lados. E aí é interessante a gente perceber que esse ser, enquanto filho, ele também tem um livre-arbítrio. E a gente não pode, enquanto mãe, aí eu falo a gente, nesse lugar de mulher e de mãe, imaginar que também somos responsáveis por todas as escolhas do filho. A gente planta a sementinha, desejando que esse terreno seja fértil, a gente torce para que ele consiga fazer as escolhas corretas, a gente pede sabedoria, para que a gente oriente bem, mas a gente não pode se responsabilizar por todas as escolhas que o filho faz. Chega num determinado momento que a caminhada é dele. Enquanto está pequenininho e a gente está ali orientando, a gente pode dizer o que comer, como é que vai ser, falar sobre o estudo. Chega num determinado momento que é a escolha de cada um. Da mesma forma, eu tenho certeza que é como Deus age com a gente. Cheio de paciência, de misericórdia, Nos olhando. Quantas vezes a gente erra, e aí ele vai lá, acolhe. Mas, é seu tempo, você vai ter que se virar, você vai ter que agora aprender, Então, é sobre isso também. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8,
É no capítulo 8? 14. Pula, viu, gente? É dita. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem lá uma parte também muito interessante. Esse capítulo é todo muito bom. Aliás, tudo é, né? Todos têm ensinamento, a gente abre e a gente diz assim, isso aqui era para eu ler hoje, né? E aí tem assim, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele carna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então esse pedaço aqui nos mostra que realmente essa missão não é brinquedo. A gente tem uma responsabilidade mesmo, né? De educar, de orientar, de dar amor, né? De aproximar esse ser com Deus. É nossa missão, né? Mas aí a gente deve lembrar que nós somos também seres imperfeitos. E como seres imperfeitos, às vezes a gente também exerce uma maternidade imperfeita. E é importante a gente pensar isso, até para a gente ressignificar muitas vezes a relação nossa com nossa mãe. Às vezes a gente só compreende o que é ser mãe quando a gente está vivenciando a maternidade. Aí a gente diz, agora eu entendi o que é que minha mãe dizia, agora eu entendo o que é que minha mãe sentia, agora eu sei por que é que ela fazia assim. Ou a gente pode dizer até que agora eu compreendo o que ela não fez, porque ela não tinha condições de fazer. Não estou falando de condições financeiras não, viu gente? Eu estou falando de condições da perspectiva da evolução espiritual, da maturidade. E ela não tinha, às vezes, outra coisa a ofertar para aquele filho. E pode ter exercido uma maternidade ruim e gerou sofrimento ao invés de amor. Não pode? E aí, o Espiritismo nos traz luz para a gente entender isso. E a gente poder olhar essa relação e ressignificar, perdoando-a e nos perdoando também, né? E não acumulando mágoas, porque é muito do que se faz, né? Quantas pessoas a gente sabe que está com o coração carregado de mágoas, às vezes por conta de relações que gerou sofrimento ao invés de gerar amor em relação à mãe, né? E aí, ao invés de acumular essa má água, né, que é esse sentido mesmo da gente ficar retendo ali, a gente deixa que se vai, porque a gente entende hoje, e a doutrina espírita nos esclarece, nos elucida, que era o possível daquela pessoa fazer, exatamente porque ela não tinha maturidade, porque ela não tinha uma evolução espiritual que pudesse gerar mais amor ao invés de sofrimento. Então, reforçando, né, de que essa ótica espírita, ela traz essa responsabilidade educativa, né, que o Espiritismo ensina que a maternidade envolve, então, uma profunda responsabilidade na educação dos filhos. As mães são chamadas a orientar e moldar o desenvolvimento espiritual das crianças, ajudando-as a despertarem seu potencial e superarem os desafios do processo da reencarnação. Esse encontro de almas que a gente falou no início, né, antes mesmo da concepção, que existe essa programação, e essa relação de amor e perdão, né? Nem sempre a maternidade é um caminho fácil. Algumas mães, em seu processo de resgate e evolução, podem tratar os filhos de forma inadequada. Nesses casos, o Espiritismo destaca a importância do amor, do perdão e da compreensão para a superação dessas dificuldades. Ou pode acontecer também de ser o inverso, do filho
que não aceita a mãe, do filho que maltrata, não é? E aí a gente perceber com essa reflexão de hoje sobre essa importância também da gente refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. E aí assim, a gente está falando de maternidade, mas vamos pensar também que não tendo essa parte da concepção, a gente pode também fazer a mesma reflexão em relação ao pai, pensando aí no processo de paternagem, né? E aí a gente traz, né, de que essa relação, ela estabelece então um crescimento mútuo. Os filhos recebidos podem ter laços de afinidades ou de resgate e corroboram para a superação de desafios e constante renúncia dos envolvidos em prol do bem coletivo. Aí uma outra coisa que a gente pode pensar também é de que às vezes, nesse planejamento da família, a mãe pode ser aquele elo de ligação também entre um pai e um filho que não tem uma relação muito positiva, né? Que tem ali uma questão de resgate, às vezes é entre o pai e o filho ou a filha, e a mãe está ali o tempo todo também nesse processo de mediação, né? Que eu já falei. Então, a maternidade está relacionada à concepção de uma vida, mas ela não se restringe a isso. Nesse cenário, entra figuras femininas que se tornam mães de consideração e cumprem a visão espírita sobre a maternidade, que eu estava falando, da tia que acolhe e é como se fosse a mãe, da mãe adotiva, da professora, né? Quantas pessoas tiveram uma professora que ajudou e que teve ali como se fosse uma mãe? Quantas pessoas, às vezes, a gente tem na nossa vida e a gente diz assim, a senhora é como se fosse uma mãe para mim, né? Às vezes é uma sogra, né? Pode acontecer, né? Então, assim, várias pessoas podem também exercer esse papel, a gente entendendo essa maternagem para além só desse vínculo biológico e a gente entendendo essa relação que se estabelece. Os espíritos que se unem no seio familiar podem ter laços de afinidade ou de resgate, logo a família deve estar bastante preparada para os desafios da convivência, né? E o evangelho no lar, né? A prática do evangelho no lar é bastante recomendável para que a família esteja unida e a educação dos filhos seja feita com base nas leis do Criador. Então a gente coloca aqui a importância da realização do evangelho do lar como um grande instrumento de contribuição nesse processo de educação, nesse processo de evolução espiritual de todas as pessoas que compõem ali aquela família. Então, a gente percebe que naquele momentinho ali, a cada semana, que essa sementinha vai sendo plantada, que aí depois a gente diz assim, cresceu e pode até não ter seguido os passos, mas com certeza esses valores estão lá, estão plantados, né? Então, se a gente começa já desde criança, melhor ainda, né? Então, que a gente tenha essa oportunidade, a gente entenda a importância da realização do evangelho do lar e a importância, inclusive, de envolver desde as crianças. Aí você pode dizer assim, poxa, Cândida, mas os textos são tão complexos, nas palavras, às vezes, para a criança participar, ela não entende. A gente pode começar com a participação da criança usando livros infantis, porque somos nós que precisamos nos adequar àquele processo de aprendizagem dela, né? Então, há livros sobre o Evangelho, né? Mostrando com desenhos, com o texto mais acessível, e que a gente pode, com isso, estimular a participação da criança no Evangelho do Lar. E uma outra coisa também é valorizando a fala dela. Então, naquele momento que a gente abre para o diálogo, para os comentários, valorizar também o que a criança está trazendo, como é que ela está entendendo, como é que ela está compreendendo aquela passagem, porque tudo isso aí vai estar
ajudando nesse processo de evolução. E aí a gente pode pensar em algumas estratégias também espirituais para o equilíbrio das mães, né? Uma coisa assim, durante esses dias, né, que vai se aproximando o Dia das Mães, a gente vai vendo nas redes sociais uma série de comentários, de textos, de vídeos, né, falando sobre isso. Aí tem de tudo, né? Eu vi, por exemplo, um rapaz, até nutricionista, que eu sigo, e ele trazendo isso, de que ele tem uma relação ruim com a mãe, e ele precisou se afastar para ele poder seguir. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Assim, que ele pudesse compreender, né, esse processo da mãe dele, para que ele não fique carregando essa mágoa, porque isso faz só com que ele não consiga, né? Ele vai carregando um peso o tempo todo, né? À medida que ele diz, ok, foi a mãe possível, ela não me cuidou, ela não me criou e tal, mas eu tive uma mãe, ele fala, né, que foi a avó, que exerceu esse papel. Então que a conexão seja com essa avó e que ele consiga caminhar e deixar que essa mãe biológica também siga o caminho dela. E aí uma outra coisa que eu fico pensando também é que nesse processo que a gente estava falando, né, nesse processo evolutivo, a cultura vai mudando. Então, se há 100 anos, 80, 100 anos, essa relação de maternidade era muito só entre a mãe e o filho, hoje a gente já consegue perceber que a gente fala realmente de maternidade, de paternidade, de paternagem, né? No sentido desse processo de cuidado em que mãe e pai devem estar comprometidos com isso. Mesmo que essa relação já tenha se findado, a relação marital, a relação desse casal se findou, mas ficou o fruto. E que eles possam, então, ter maturidade para continuar cuidando, semeando, né? E sendo modelo, sendo exemplo de amor para essa criança, para esse ser. E que o pai possa também estar contribuindo nesse processo de educação. Então, muitas vezes quem é professor sabe, vai para a reunião de escola, sei lá, você tem uma turma de 40... Você tem, às vezes, 2, 3 pais participando. Acho que hoje até vem melhorando mais, né? Então, assim, que possa participar junto, no sentido não de que eu estou ajudando a mãe, mas de que eu estou colaborando, contribuindo com esse processo de educação, porque eu também sou responsável. Apesar de não ter tido aquele processo com uma mãe, né, da maternidade, mas há um processo também aí de concepção, aquele ser faz parte também de mim, né? E eu também tenho uma responsabilidade espiritual com ele. Lá naquela parte do livro dos Espíritos é pai e mãe, né? E uma outra questão é de que hoje a gente também já percebe que há diversos formatos das famílias, né? A gente fala hoje de uma diversidade, né? Então há mães e pais LGBTQIAPN+, em que exercem uma maternidade diferente, ou acolhem seus filhos também, que a gente precisa também estar aberto e estar atento para essas relações, não para julgar, mas para acolher, né, e para fazer essa troca fraterna e aprender nesse processo. Então, uma das estratégias, né, de equilíbrio para que a gente esteja bem, para cumprir essa missão, que não é fácil, como já foi dito aqui, uma delas é o autoconhecimento, que é necessário para todo mundo, para cada pessoa. É importante que a gente faça esse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, mas a gente fazer esse autoconhecimento também no processo de maternidade. Então, que maternidade é essa minha? Como é que eu estou como mãe? Ou como é que está a minha relação com a minha mãe, né? E aí compreender, né, suas próprias necessidades, forças, fragilidades,
para encontrar estratégias de equilíbrio entre a vida profissional, social e familiar. A gente fala também que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Porque a mãe fica ali, ainda mais hoje, que a mãe, desde a Revolução Industrial, e se a gente pensar nas mulheres negras, que desde a época da escravidão já tinham que estar servindo e cuidando, inclusive, dos filhos de outras mães, né? A gente sempre teve nesse processo também, enquanto mulher, de trabalho. E aí, como dividir, né? O cuidado com a casa, o cuidado, estar trabalhando, ser uma boa profissional, estar estudando, cuidar do filho, e aí vem o sentimento de culpa. A questão, né, das relações sociais, né, de que você também tem amizades, né, que você também tem uma vida social, uma vida familiar que precisa ser cuidada. Então, como dividir isso com a maternidade de uma forma com equilíbrio, né? Então, também o autoconhecimento nos ajuda a perceber isso. Onde é que eu estou pesando mais a minha mão? Será que eu estou cuidando muito do profissional e deixando a maternidade, por exemplo? Como é que eu faço para construir esse equilíbrio, né? E a prática espiritual, como meditação, oração, caridade, né? É essencial para que as mães cultivem a paz interior, a paciência, a conexão com o divino. Isso as ajuda a enfrentar os desafios da maternidade com mais serenidade, ao tempo em que a gente vai se tornando modelo também para os nossos filhos. Porque se ele vê a gente em prece, a gente em oração, se a gente ensina, se ele vê praticando caridade, trabalhando, sendo voluntário, ofertando o nosso tempo, ofertando, né, aquilo que a gente pode, ele vai crescer também, entendendo da importância de estar no mundo, colaborando, né, não só pensando no seu processo individual, mas também nesse compromisso mútuo com a sociedade. E as mães, um terceiro ponto é o apoio e colaboração, elas não precisam carregar sozinhas todo o peso da maternidade. Elas devem buscar o apoio e a colaboração de seus parceiros, familiares e comunidade, dividindo responsabilidades e criando uma rede de suporte. Foi sobre isso que eu estava falando. Então, da gente poder pensar de que forma é que a gente pode estar colaborando com a maternidade de uma outra pessoa, ou como é que a gente pode também pedir socorro, estou precisando aqui, alguém me ajude, né? Tá pesado, né? E aí a gente pensar, por exemplo, daquelas maternidades que ainda têm outras dificuldades, como, por exemplo, as mães que são atípicas, né? Que têm seus filhos com autismo, quanto deve ser difícil lidar com o que a sociedade está cobrando, com as suas próprias expectativas, né? Ontem eu vi um vídeo lindo que Patrícia Teodolina colocou no Instagram, falando exatamente disso, que é aquela mãe que não tem como esperar receber uma dedicatória, um presente, porque o entendimento deles é outro, né? Mas a gente acaba compreendendo uma outra forma de amar. Então, mães que têm filhos com doença crônica, que tem que estar no hospital, que tem que estar cuidando ali da dor, ou que tem filhos em situação mais complicadas e que precisa, de certa forma, também se dedicar e compreender. Então, que elas possam também ter esse apoio da comunidade, da família, né? Entendendo esse processo de colaboração. E aí, já chegando para o final, eu falei ontem com Lira sobre isso, mas aqui, como eu estou em casa, eu posso falar. Eu queria pensar também numa outra relação de maternidade que a gente tem, que é da forma como nossos ancestrais, como a cultura indígena, como a cultura africana nos ensina, dessa relação com a natureza e de entender também a natureza como mãe. Muitas vezes a gente fala isso, mãe natureza, e perceber o quanto a mãe natureza, nesse momento, ela está ferida, né? Está sofrida por conta da forma que nós, enquanto filhos, agimos durante todo esse tempo. E agora ela está gritando, está pedindo socorro, está doente. E a gente precisa estar atentos também a isso.
De que forma é que eu estou cuidando desse planeta que não tem plano B, é só esse? O que é que eu estou fazendo hoje para cuidar, né? E o fazer hoje, inclusive, é pensar nas nossas responsabilidades sociais e políticas com esse tempo, né? A gente precisa pensar também de que forma é que ele está sendo, o mundo está sendo administrado, que escolhas estão sendo feitas e como é que a gente apoia ou rechaça esse tipo de escolhas, né? Para que a gente possa, de fato, ter um mundo ainda habitável por um tempo, para os nossos filhos, né? Para nossos netos, que a gente possa ter esse cuidado também, pensar nessa relação de maternagem também com a natureza. E aí, para finalizar, eu trago um trechinho, um texto de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então eu finalizo aqui desejando, pedindo a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, né, a Maria, que nos oriente, que nos dê sabedoria, que nos envolva, né, com essa energia amorosa e que a gente possa estabelecer relações cada vez melhores, mais amorosas, mais fraternas com os nossos filhos, com as nossas mães e de uma forma em geral, né, que esse sentimento materno possa fluir e a gente possa espalhar e assim a gente estabeleça de fato uma relação de cuidado com as pessoas, com a sociedade e com o mundo. Obrigada. Sentar. Deixa eu fazer. Gratidão, Cândida, pela exposição, e eu estava refletindo como é interessante esse tema pós o chamado Dia das Mães, né? Nós que fomos bombardeados por tanta coisa na televisão, tanta coisa no Instagram, né? Refletir um dia após aquele bombardeio que teve, nos faz, muitas vezes, tentar avaliar tudo que nós vimos ontem. Os abraços, as fotos, as reportagens com filho de ator, filho de jogador de futebol, e por aí vai, né? Os milhares de filhos e filhas que apareceram. Então, agradecer muito, Cândida, por essa exposição. As pessoas trouxeram isso aqui pelo Instagram, de como foi uma fala que traz muita reflexão e muito pensar sobre essa ideia de maternidade. E partindo de Maria, ainda reforça muito mais sobre esse ser que teve essa missão, como o Cândida trouxe, de ser esse portal para a vinda do Cristo, e que muitas vezes nós não aprofundamos sobre isso. Nós não refletimos sobre esse ser histórico e que está conosco. Então, que possamos muito refletir. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho, o passe, pedindo aos passistas que possam estar presentes na casa. O nosso passe será coletivo hoje. Então, pedindo a todos que se coloquem numa posição confortável, que mesmo o passo coletivo, ele tem a presença, a influência dos espíritos amigos.
Que nessa noite, envolvidos pelos mantos sagrados de Maria, nós possamos nos sentir acolhidos. Nós, filhos e filhas, e que alguns de nós também somos pais e mães, possamos sentir a essência do acolher, do cuidar, como vínculo e como instinto, que possamos trazer para dentro do nosso peito a força da luta que é gerar, cuidar, educar e acolher. Que nessa noite possamos nos sentir como verdadeiras mães, acolhendo as dores, as alegrias, as tristezas, que possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos por esse Pai que nos acolhe, nos sustenta, nos orienta como seus verdadeiros filhos e filhas. Que a essência dessa noite, a essência da maternidade, nos acompanhe até os nossos lares e que possamos, como se fosse um grande ventre, entrar no nosso lar e nos sentirmos acolhidos e acolhendo todos que estão ali. Que todos possam voltar para casa em segurança, acompanhados e acompanhadas pelos Espíritos que vos acompanham e cuidam e zelam. Que assim seja. Recadinho de Maria Cândida. Só um recadinho que a gente não falou no início.